Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que é em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvários enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Amém. Vamos orar, queridos, e pedir ao Senhor, suplicar mais uma vez que Ele nos conceda, suplicar já e com ações de graças, porque é a sua palavra que nós lemos e ouviremos a pregação. Oremos. Ó Deus, especificamente, Pai, a nossa oração, a nossa voz, os nossos corações, é para que o Senhor, de maneira sobrenatural, Pai, não apenas para conhecimento, não apenas para curiosidade, mas, Deus, para edificar, para encher completamente as nossas vidas com a Tua verdade, com a Tua palavra, Pai, que salva, que edifica, que exorta, que conforta, que consola, que instrui para a vida e vida no Senhor, ó Deus. Em graça, Pai, mais uma vez. Tantos aqui, Pai, têm suplicado e o Senhor tem agraciado e tem os enchido, Pai, de maneira que eles vivem para a Tua glória. Então concede isso, Pai, a todos nós. E nisso, Deus, eu peço que o Senhor alargue, Pai, violentamente os ouvidos, o entendimento e o coração dos rebeldes, Pai, que de mau gosto se opõem a ouvir as Tuas verdades. Em nome de Jesus, Pai, concede isso não nessa pregação, mas em todas que procederem desse púlpito, para a Tua honra e para a Tua glória. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, quando o Senhor falou ao meu coração aos 17 anos e converteu a minha vida completamente, eu parecia um kamikaze, eu parecia um suicida. Eu vou entregar a minha vida completamente a Deus e muito disso eu traduzia como perder essa vida de maneira errada. Quem quiser achar a sua vida, perdê-la. E eu então achava que eu deveria ser um suicida,
Eu entendia que uma vida cristã agora era ter um desgosto completo por essa vida. E nós não devemos de jeito nenhum amar o mundo, nós sabemos disso. Nem as coisas que há no mundo. Se nós amarmos o mundo, nós estamos constituídos como inimigos de Deus. Mas eu não estou falando da Babilônia, eu estou falando que eu posso aproveitar as coisas que Deus me dá. A Bíblia diz que Deus nos dá de suas preciosas mãos. E tudo que o Senhor nos dá, nós devemos estar gratos e devemos usufruir muito bem disso. E é muito interessante, irmãos. São surpresas como essa que me deixam perplexos ao pregar de maneira lecto-contínua, de pregar todo o livro. Você se depara com textos que jamais você pregaria. Como você pregar nesse texto que vai falar só sobre aproveite a vida. Aproveite a vida porque ela é imprevisível. É isso que o sermão quer falar sobre hoje. É isso que o texto, é isso que o pregador, que Salomão, é isso que Deus, ao inspirá-lo, quer dizer a nós. Mas então, aos 17 anos eu achava que eu deveria então ser um suicida. Eu queria me livrar logo desse mundo. Logicamente que nós entendemos que Paulo vai dizer, olha, eu fico constrangido. Eu não sei para mim então o que eu prefiro. Se está no céu, face a face com a majestade de Deus, vivenciando Cristo, olhar e, enfim, estar unido agora de maneira plena ao Senhor, ou se ficar aqui, estar lá com Ele é incomparavelmente melhor, mas se for para estar aqui e cumprir os propósitos do Senhor, louvado seja, também prefiro estar aqui. Mas, veja, de nenhum modo, nenhum texto da Escritura quer dizer, nessa vida você não vai sorrir, nesse mundo você não vai ter alegria e prazeres. Isso é um entendimento errado. E esse foi o meu exemplo durante um tempo da minha vida. Na missão que eu fazia parte, eu dizia assim, eu quero ir para qualquer lugar e eu quero morrer por Cristo. E eu lembro que a discussão estava sobre quem quer ir para o Timor-Leste. E o Timor-Leste, na época, estavam arrancando a cabeça dos cristãos. E aí foi perguntado no meio de um monte de jovens, quem aqui se candidata para ir para o Timor-Leste? Eu quero de fato enviar. Essa missão quer enviar um jovem para o Timor-Leste. E aí eu levantei a minha mão, eu sozinho, eu disse, eu quero ir para o Timor-Leste. E aí ele disse, mas veja, vão arrancar a sua cabeça. Aí eu disse, eu quero que arranque minha cabeça em nome de Cristo. Olha, você já vai chegar no aeroporto com a camisa dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. E eu disse, eu vou com essa camisa, mas me envie para o Timor-Leste, eu quero pregar o Evangelho lá e eu quero morrer pregando o Evangelho. Não me mandaram para o Timor-Leste. Queriam me mandar para o México, e aí de repente me mandaram para uma ilha, uma das ilhas mais bonitas do mundo, no qual eu morei lá. Sofri muitas coisas, mas fiz muitos amigos e tive muito prazer ali, e ali preguei o Evangelho. Os planos do Senhor eram outros para mim, de perder a minha cabeça, para usufruir de uns lugares mais lindos e cobiçados do mundo. Para que os irmãos não tentem a ilha de Fernando de Noronha. Eu morei e descobri coisas que jamais os turistas, que nem mesmo até aquelas pessoas que moravam ali, eu descobri coisas que elas não conheceram das belezas naturais, seja no fundo do oceano, seja acima dele. E como o Senhor fez contrário ao meu desejo, ao meu plano. Depois eu ouvi algo, depois de muitos anos, que o pastor Paul Washer disse a um jovem que disse, eu quero ir com o senhor para o Peru, porque eu quero entregar a minha vida lá no Peru, eu quero morrer lá. E aí aquele pastor disse para o jovem, olha, o Peru não precisa da sua vida não, para que você morra. Aquele país precisa do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não de que ninguém morra lá. E de fato, irmãos, eu pude entender que o Senhor quer nos usar para a sua glória. Vivamos por modo digno do Evangelho. Nós vamos sofrer, isso está no Antigo e no Novo Testamento, de como seremos perseguidos, mas isso não tira de nós prazeres dessa vida que Deus nos dá. E é isso que Salomão quer dizer. Quando Salomão olha, me permitam voltar e trazer à memória de vocês a motivação do pregador, do sábio, do mestre, de Salomão ao escrever Eclesiastes. Ao acordar de repente e ver o povo de Deus enamorando, paquerando e
invejando e cobiçando outros povos que cresciam financeiramente e que apareciam, se destacavam cada vez mais naquele mundo antigo. Um Israel agora que despertou para concorrer, para ser igual e disputando ser melhor do que os outros povos. Salomão vem dizer, olha, com toda a minha riqueza que ninguém jamais alcançou, com toda a minha sabedoria, eu busquei todos os prazeres, eu busquei tudo que está debaixo desse sol, e eu vi que tudo é tão inútil que não faz sentido nenhum. E eu acho fantástico quando ele vai dizer, olha, o rei que vai vir depois de mim, ele só vai chegar talvez onde eu cheguei. E aonde eu cheguei é lugar nenhum. Ele está querendo dizer, o rei que vem depois de mim, que for poderoso, sábio como eu fui. Eu quero que ele saiba que ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele quer dizer então, se um rei, se alguém tão poderoso, se ele, e ele diz que outros que vão ser depois dele, o que dizer de nós? Não, você não vai conseguir o sentido para a vida, a alegria nessa vida. Você não vai conseguir com dinheiro, com drogas, com bebedeira, com prostituição. Você não vai conseguir se sobressaindo sobre as pessoas, seja sendo mais inteligente. De forma nenhuma. A nossa esperança está acima do sol. Por isso que ele usa sempre a linguagem debaixo do sol e debaixo do céu. Ou seja, eu estou conversando numa perspectiva mundana, de alguém que buscou nesse mundo a chave para a razão da vida, para a satisfação, do porquê eu fui criado e para quê. Ele vem falar então para esse povo, para essa Israel, para esse povo de Deus. Ele quer dizer, não tentem, porque não há esperança nenhuma debaixo do sol. Então ele quer dizer que em Deus nós podemos ter prazer nessa vida. Eu quero que vocês olhem comigo mais uma vez, então, os versículos, dos quais entendendo que, no final do versículo 8, ele já falou sobre esse paradoxo de por que coisas acontecem, coisas boas acontecem com as pessoas más, porque muitas vezes as pessoas mais prosperam, vivem mais, parecem ser mais felizes, e porque as pessoas boas, justas, que viveram de maneira íntegra, não tem nem um funeral decente sequer. Ele está dizendo, olha, final do versículo 8, não adianta que nós não temos essa resposta. Ele falou tanto, né, sobre isso, né, sobre os paradoxos no capítulo 8, no capítulo 7 também. Ele vai dizer com isso, olha, a sabedoria humana ela tem um limite, busque ser sábio, mas entenda que há um limite para isso. Respostas para tudo só Deus tem, você não vai conseguir sozinho encontrá-la. Ele diz aqui, no finalzinho, mesmo que o sábio diga que vai conseguir, que vai achar, e ainda que o sábio diga, final do versículo 17 do capítulo 8, ainda que o sábio diga que vai vir a conhecer, nem por isso ele vai conseguir achar. Então, ele dá continuidade, irmãos, observem, só que de maneira bem diferente, para chegar a essa conclusão, de que, olha, você não tem resposta para essas coisas, mas naquilo que o Senhor te deu, a resposta é, viva, aproveite. Versículo 1, deveras me apliquei, capítulo 9, versículo 1 de Eclesiastes, deveras me apliquei a todas essas coisas, para claramente entender tudo isso. Veja, ele se dedicou diligentemente, porque ele queria clarear a sua mente, ele queria respostas para isso. Ele precisava entender tudo isso. O quê? Que os justos e os sábios e os seus efeitos estão nas mãos de Deus. Nós não podemos esquecer isso daí, ponto. Guarde isso. Para que lá na frente, quando você lê o acaso, você não diga, peraí, não está nas mãos de Deus tudo? Como é que ele fala aqui do acaso? Ele já declara, tudo está na mão de Deus. Todos os seus feitos, tudo que acontece nesse mundo está nas mãos de Deus. Os justos e os sábios, ele está na mão de Deus. Vejam, justos e sábios, toda a sua vida está na mão de Deus. Você pode confiar e você pode descansar.
E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Mesmo você sendo sábio, mesmo você sendo justo, veja, mesmo você sendo crente, não adianta ficar ansioso, porque você não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Você sendo sábio, você sendo um homem justo, você sendo um homem crente, pode ser que amanhã você venha amargar momentos em sua vida. E você não deve pensar, porque Deus não me ama. Porque Deus se descuidou e deixou de olhar para mim. Porque muitas vezes, em momentos em nossas vidas, nós achamos que parece que Deus não está olhando para mim. Eu vi uma foto uma vez nas redes sociais, eu até guardei, eu achei interessante. A sombra dos edifícios, assim, numa rua, refletiam na calçada, num estacionamento, e aí cada sombra num tamanho diferente. E aí todas as vagas estavam com sombra sobre ela, desfrutando da sombra. E uma vaga só no estacionamento, porque não tinha prédio na frente, não estava com sombra. Então o reflexo ali era tudo sombra e somente uma abertura. E naquela sombra, o único carro do estacionamento não estava gozando daquela sombra, justamente daquela. Alguém tirou uma foto e disse assim, quando o mundo todo conspira contra mim. Dizia assim, rapaz, que azar é esse? Tudo sombra, e o único lugar do estacionamento que não tem sombra, que não tem um edifício para fazer sombra, é justamente onde aquela pessoa estacionou. Você diz assim, o universo está conspirando contra mim, não é possível. Se vocês pudessem ver a imagem, vocês iam sorrir e entender com mais propriedade o que eu estou dizendo. Muitas vezes vocês pensam isso. Parece que o universo está contra você e não tem ninguém a seu favor. Parece que Deus não existe para a sua vida. Você perde até força de clamar e perde a força de se dirigir a Deus. Ele está dizendo, olha, os seus feitos estão na mão de Deus. E se é amor, se é ódio que espera por você, você não sabe. Tudo lhe está oculto no futuro. Entendam desde já o tema de tudo que ele quer dizer, que eu já adiantei para vocês. Aproveitem a vida, porque ela é imprevisível. Irmãos, pessoas que vivem ansiosas pelo dia de amanhã. E aí, nós já podemos ver o ensinamento de Cristo aí. Aonde é que eu recorro para Cristo? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem pelo que há de vestir, nem pelo que há de comer. Veja, Jesus Cristo pega a figura do próprio Salomão e diz, nem ele, o sábio, o pregador, em toda a sua exuberância, riqueza, beleza, ele conseguiu se vestir como um lírio do campo. Mas diz, o lírio do campo hoje está vestido de beleza, amanhã ele seca, ele murcha, ele morre. Jesus Cristo já vem nos dizer, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. O que Jesus Cristo está querendo dizer é, aproveite o hoje. Aproveite o hoje. Ele quer dizer, aproveite o que o Senhor lhe deu, a porção que Deus lhe deu. É interessante no que nós vamos ver aqui, para você beber, e alguém vai dizer, olha, bebe o vinho, né? O versículo 7 vai dizer, bebe gostosamente o teu vinho. Eu sei que eu vou chegar lá, mas não andeis ansiosos. A pessoa vai dizer, mas como é que eu vou beber? Como é que eu vou beber gostosamente se eu não tenho dinheiro para comprar um quinta do morgado para tomar com o meu broto, com a minha gata? Se eu não tenho, falando dos casados, viu, irmãos, por favor. Se eu não tenho, pode ser o seu café. E mulheres, tomem cuidado para não fazer lavagem de espingarda. Faça um café gostoso para o teu marido amar quando chegar em casa. Aprenda a fazer um café gostoso, né? Como nós já ouvimos aquele pregador pentecostal. Faça um café gostoso. Mas beber gostosamente o vinho não significa comprar um vinho caro para poder degustar. Se Deus te deu condição para isso, compra um quinta do morgado, compra vinhos caríssimos. Se não tiver vinho caro para tomar, você vai para a casa do presbítero Pedro e lá você vai desfrutar de vinhos bons. Mas vejam, o teu café, a porção que Deus te deu.
Não andem ansiosos por coisa alguma. É isso que Deus quer dizer. Veja, tudo lhe está oculto no futuro. Vou fazer o que então se dá oculto? Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Mesmo eu sendo bom, mesmo eu sendo crente, mesmo eu sendo um homem piedoso, a Bíblia está dizendo que pode vir coisa ruim para mim amanhã. Então eu estou aflito desde agora. Eu não vou nem dormir em paz. Porque eu achei que se eu fosse uma pessoa boazinha, Papai Noel ia vir com um presente no final do ano para mim. Pode acontecer coisas terríveis na sua vida. Assim como nós vimos no final, um pássaro e um peixe pode ser apanhado quando eles estão tranquilos, achando que não tem nenhum predador ao seu redor. Tudo está oculto. Então o que ele quer dizer é o que ele vai dizer agora na frente. Aproveite a vida. Versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvários enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Irmãos, este é o mal que acometem a minha vida e a sua, que acometem a vida do homem. Este é o grande mal. Não faz sentido. Não faz sentido. Todos vão morrer. Então, numa perspectiva humana, ele já disse, inclusive, nos versículos anteriores, no sermão passado, é por isso que muitos homens se dispõem a viver uma vida má, corrupta. Peraí, todo mundo vai morrer, vai para o mesmo lugar. Eu não vou morrer um dia, então eu vou aproveitar mesmo. Eu vou aproveitar essa vida passando por cima dos outros, pisando, sendo desonesto, sendo mal. O nosso coração se dispõe a fazer isso. Foi a conclusão que eu cheguei. É que não dá para entender. Agora veja, há loucuras que nós fazemos, coisas insensatas, os desvários que nós fazemos enquanto vivemos, mas temos um destino certo. É o quê? Depois das coisas insanas que nós vivemos na nossa vida, morte. O versículo 4 diz: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Irmãos, aquele que morre, e como eu gosto de explicar a eleição, a regeneração, a justificação, a salvação do homem, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Se alguém chegar para mim e disser: você quer viver? Você quer ser salvo? Eu estou lá morto. O morto ele não escuta. O morto ele não reage a absolutamente estímulo nenhum. Nem o que todo defunto iria querer, que é viver. Nem a isso. Se você quiser viver, faça um sinal com uma de suas mãos. Morto, se você quer viver, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Um morto não vai reagir nem ao convite para a vida. Se alguém não lhe der vida, se Cristo não imputar vida, se Cristo não ressuscitar, veja, não há esperança para aqueles que morreram. Não reage a estímulo nenhum. Não tem como ele voltar. Não tem como ele consertar as coisas que fez enquanto viveu. Ele diz: olha, um cachorro vale mais do que um leão. Se o cachorro estiver vivo e se o leão estiver morto. Por que a figura do cachorro, irmãos? É porque no mundo antigo o cachorro, e durante muito tempo foi assim, é um animal impuro, é um animal imundo. O Antigo Testamento, inclusive, traz a figura do cachorro. No Novo, inclusive, aquele que lambe o vômito, né? No Novo Testamento nós temos a referência daquele que lambe o vômito. Mas o cachorro ele era conhecido por ser um animal não doméstico. No início, o cachorro era um animal que comia carniça. Hoje, nesse mundo doido,
nesse mundo confuso, nesse mundo de inversão de valores, aonde não é a minha esposa que deita no meu colo para eu lhe fazer carinho, não sou eu que deito no colo da minha esposa, não é meu filho que vem para o meu colo, a minha filha, mas é um bicho que sobe peludinho e eu fico alisando ele e conversando com ele e digo que ele entende as coisas. Conversa com as pessoas. Ah, pastor, eu converso com o meu. Não me fala isso, eu tenho asco. Você conversa com o animal e ele não quer nada, ele só quer que você dê a ração a ele. Ele sabe que é você que dá a ração. Ele sabe que é você que permite que ele suba no sofá e suba na sua cama, irmãos. No seu leito lá da sua esposa, dos seus filhos. Um cachorro sobe ali. Não quero saber quantas vezes ele vai ao pet shop. Não quero saber quantas vezes ele toma banho por dia. Mas vejam, isso não é problema meu. O cachorro sempre foi um animal considerado como imundo. Comia carniça. Ele tem mais serventia, porque ele tem esperança do que um leão morto. O leão sempre, até os nossos dias de hoje. Um animal que sempre exerceu supremacia sobre todos os outros animais do reino. Mas ele morto não serve de absolutamente nada. Veja, um animal imundo, um cachorro, ele tem mais serventia do que um leão. Alguém disse para mim assim, pastor, por que você não compra um cachorro aqui para colocar no seu quintal? Aí eu disse, eu faço outro menino. No dia, outra menina, né? No dia que eu tiver dinheiro, disposição para estar levando um cachorro para fazer cocô, para levar para o veterinário, para estar pegando nos excrementos dele com a sacolinha e desfilar, aí eu faço outra menina. Ainda tem uma esperança para fazer, eu adoto. Mas veja, até um animal, um cachorro, ele tem mais serventia do que um leão. Leão morto, toda a sua juba, com toda a sua força, com todo o temor que ele passa, só quando ele está vivo. Vejam, irmãos, porque o versículo 5, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos, nem isso eles sabem, não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Veja, quando a gente está vivo, a gente faz algumas coisas e somos recompensados, somos honrados pelaquilo que nós fazemos. A memória do morto já foi. Já caiu no esquecimento. Ele não pode fazer nada. Ele não tem esperança de fazer nada para que receba a recompensa. Caiu no esquecimento. O versículo 6 diz, amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Amor, ódio e inveja pode ser traduzido como as paixões da vida. Pode ser traduzido como as emoções que nós temos na vida. Já morreram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Todas as emoções, as paixões que nós estamos sujeitos enquanto vivos, quem morreu jamais vai aproveitar isso. E voltando ao tema, ele quer dizer, aproveitem, porque quando morrer, o versículo 7, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Irmãos, aqui são ordens que esse homem sábio dá. Não são meros conselhos. Ele dá ordens, ele diz, vai e com alegria come o teu pão. Irmãos, vejam, com alegria come o teu pão. Ele está mesmo condenando, ele está condenando quem pega um prato de comida e come sem nem degustar, sem desfrutar, sem apreciar aquela comida. Ele está mesmo dizendo isso. Quando você faz isso por fazer. Eu já ouvi alguém até pregar sobre isso, né? Como por necessidade. A Bíblia aqui está ensinando outra coisa. Veja, o interessante é ver que Deus, Ele não deu a comida, o pão, somente para nos sustentar, mas deu para prazer nosso. Deu para prazer nosso.
Como, pastor, você pode dizer isso? Observe a diversidade de frutas que existe no mundo. A diversidade de verduras, legumes, tubérculos, de carnes, enfim, de sabores que existe no mundo. Ele quer dizer, faça isso apreciando, faça isso degustando, faça isso mesmo, tendo prazer. Na comida japonesa, existe aquele apreciar com os olhos primeiro. Você vê a pessoa fazendo a comida e você fica ali salivando. E o japonês quer que você aprecie aquilo tudo com os olhos primeiro. Ele não quer que você coloque tudo numa bacia, mexa e coma. Se você fizer isso, você vai desrespeitar aquela pessoa que fez. Existe na comida japonesa um gengibre adocicado, que ele é feito para você comer no intervalo de um peixe para outro. Ele quer que você deguste daquele peixe. Então, se é outro peixe que ele vai servir, você come um pouco daquele gengibre adocicado. Como ele está adocicado, ele não está tão forte, você consegue comer, para que você tire o sabor daquele peixe e coma outro. Tem um pastor amigo meu que quando ele vai para um rodízio, né, ele sempre faz isso. Ele pega o prato dele e ele bota sushi, depois ele bota feijoada em cima e pega a farofa. Ontem mesmo eu almocei com ele e eu comprovei. Que absurdo! Ele mistura todas as culinárias, né? Eu amo esse pastor. Ele não é brasileiro, mas interessante, parece que como ele não está na sua terra, ele vai comer então tudo que for de culinária japonesa, brasileira, tudo misturado juntos ali. Não, nós precisamos ter alegria ao comer o que o Senhor nos deu. Veja, seja um pão com manteiga, seja um pão com ovo, seja uma pizza, seja qual for a refeição que sua esposa lhe fizer. Ele não está falando aqui tem que ser uma comida cara, gaste dinheiro para fazer uma comida cara. Ele não está falando isso. Mas ele quer dizer, olha, a comida que Deus deu foi para você apreciar. Irmãos, é tão interessante que é registrado isso no início da igreja. Quando nós vamos para Atos capítulo 2, nós vamos ver que eles faziam uma refeição com singeleza de coração. Quando ele fala que de em casa eles partiam pão e dividiam, ali uma hora está falando sobre a ceia mesmo, sobre o partir do pão do sacramento. Mas quando ele fala de novo sobre o pão, ele está falando sobre a refeição mesmo. Veja, você fazer uma refeição com singeleza de coração. Veja, Deus ele queria, inspirando Lucas ali a escrever Atos, isso faz parte da igreja de ser crente. Tenham prazer na hora que forem sentar para comer. Igreja, façam isso. Se reúnam para comer mesmo. E ele vai dizer, além de comer, ele fala, demorei muito, né, irmãos, falando da comida, porque eu sou gordo. Veja, ele vai dizer além disso, bebe gostosamente o teu vinho. Não significa você comprar um vinho caro, é o que o Senhor te deu. Você não degusta vinho, você não gosta de bebida alcoólica. Eu já falei para os jovens aqui da igreja, é proibido para os jovens da igreja fazer isso. A não ser que os seus pais o façam, mas se forem piedosos vão fazer com responsabilidade com os pais. Já que eu não posso pregar sobre a abstinência de bebida alcoólica, porque a Bíblia não fala. Mas aos jovens da nossa igreja, nós não autorizamos a fazê-lo. Mas aos adultos, com responsabilidade, sem que traga o escândalo, sem que faça num lugar profano, na rua. Ele degustar daquela bebida destilada. O Salmo 104 ou 124, se eu estiver enganado. O vinho que alegra o coração do homem. O vinho que altera mesmo o humor do homem. Ele está dizendo, faz isso. Toma esse vinho gostosamente. Aprecia. Mas veja, não é vinho, não faço questão. Eu mesmo não consigo gostar de nenhuma bebida alcoólica. Se eu beber com algum amigo meu, algum pastor, geralmente com algum pastor, em alguma ocasião, sem quebrar quinto mandamento, sem dirigir depois, ou sem que eu traga escândalo,
quando eu faço por falta de personalidade, porque eu não gosto. Mas enfim, aos irmãos piedosos em Cristo que apreciam, ele está dizendo, foi Deus que deu fermentação do suco da vide, fermentação da uva, ou seja, de qualquer outra bebida destilada. Faça isso gostosamente, aproveite, deguste. Mas ele quer dizer, irmãos, com outras palavras, eu não posso deixar de dizer, não é vinho, aprecie um bom café. Aprecie um café, aquele que está na prateleira, faça com amor, faça com carinho, bote umas bolachas ao redor, coloque uma colherzinha de leite, uma canelazinha, aproveite aquele café, deguste, agradeça a Deus, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras, sem medo de estar desagradando a Deus, sem medo. Veja, tudo isso que Deus te deu no teu trabalho. Versículo 8, com o suor do teu rosto, né? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. As vestes brancas, elas refletem a luz. O óleo, ele tira a palidez, a sequidão do nosso rosto. Sempre foi usado também com esse intuito medicinal. Jesus Cristo, quando diz, olha, foge da hipocrisia de jejuar para que as pessoas vejam. Lava o teu rosto e unge-te com óleo. Veja, coloca uma maquiagem, não para se parecer com o patati e o patatá. Isso a Bíblia condena. Quando as mulheres ali gregas, predominantemente gentílica, as mulheres enfeitavam-se demais, o exagero, os adornos do cabelo, né, que elas colocavam, chegavam a colocar pó de ouro no cabelo para chamar a atenção. Esse exagero não, mas vai lá, corta teu cabelo, vai lá, coloca uma roupa, não é roupa cara, mas coloca uma roupa que possa mostrar que você não está no pó e na cinza, porque na aflição, na época as pessoas conheciam, se vestiam de pano de saco e jogavam o que sobre a cabeça, sobre os seus lombos, sobre a cabeça, cinza. Quando alguém via aquela pessoa, dizia, rapaz, está em luto. Hoje a gente se veste todo de preto, né? Não faz isso. Não faz isso. Mostra a tua vida sendo vivida, que você é uma pessoa feliz. Versículo 9, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Veja, comer uma refeição, beber, relacionamento sexual com sua esposa. Vejam só, quando eu preguei em Corinto, o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios que isso é uma dívida, e que nenhum homem, nenhuma mulher pode se endividar com seu cônjuge. Nenhum homem, nenhuma mulher pode se endividar. É dívida. Você não pode se apartar de sua esposa por motivo nenhum. Você não pode se apartar do seu marido por motivo nenhum. Aí alguém disse a Paulo, peraí, e se for para orar? Aí Paulo pega aquela pessoa que é piedosa demais e diz, pouquinho tempo então de oração. Não demore muito não orando não. Eu lembro que quando eu preguei, né, nesse texto, e os homens piedosamente, quando saem do culto, é conversando sobre o sermão, as aplicações, e teve um mais adiantado, né, que disse, pague o que tu deve, rapaz, para o outro. E é interessante. É interessante, apesar da brincadeira. Né? Isso não é uma coisa que a gente vai levar simplesmente na brincadeira, mas é uma seriedade que nós devemos levar. Outra dádiva que Deus deu ao homem. Irmãos, desde o Éden, Deus deu ao homem, olha, vocês, eu vou dar a você, homem, eu vou dar um jardim a você, vou dar um lugar, um paraíso a você. Fruta, comida, tudo à vontade, nadar no rio.
Eu vou dar uma mulher para você, uma companheira. Eu quero dizer, eu não quero mais nada agora. Eu não quero mais nada. Veja o que Deus deu ao homem. Você vai comer, você vai beber, você vai trabalhar e você vai ter uma mulher. Para que você possa usufruir ali do sexo com ela e desfrutar mesmo desse prazer. Porque Deus deu o sexo para o prazer mesmo do homem. O homem peca agora com o suor do teu rosto. Agora, não se endivide com sua esposa, não se endivide com seu marido, negando sexo a eles. Ele coloca essas coisas para dizer, vejam, todos os dias da tua vida fugaz. Goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a porção. Irmãos, você quer mais o quê? Veja, tendo que comer e o que vestir, quando Paulo diz a Timóteo, ele quer dizer o básico. Ele não esqueceu de que Timóteo precisava de uma casa, de que o crente precisa de um teto. Você tem um teto, você tem um bocado, uma porção de comida, a bebida, o cafezinho quente. Deus lhe deu um marido, um homem de verdade, um homem honrado. Não significa que o homem honrado vai te dar presentes, que vai te dar dinheiro, mas ele vai te levar a Cristo. Ele vai te dar prazeres e alegrias sexuais. Ele vai lhe dar prazeres e alegrias de tomar na tua mão e dar um passeio. Veja, ele vai honrar. É interessante, irmãos, todos os dias, não deixe que o seu casamento vire uma rotina. Não permita que essa voz do mundo seja verdadeira, de que o casamento só é bom nos 6 primeiros meses. Não deixe o mundo dizer que é comum que se esfrie depois de tantos anos. Porque o que Deus diz é outra coisa. Todos os dias você deve ter prazer e alegria em seu casamento. Ele quer dizer em sua vida, tá? Em geral. No seu casamento, comendo e bebendo. A vida que ele está dizendo, essa é a porção que Deus lhe deu. Essa é a porção que Deus lhe deu. Deus deu mais dinheiro para um, vinhos caros para um e deu Quinta do Morgado a outro. Deus deu um cafezinho a outro, Deus deu um refrigerante a outro. Deus deu uma mulher mais alta, Deus deu uma mulher mais baixa, Deus deu um homem gordo, um saradão, para que... Aproveita aquela porção que Deus te deu. Veja, tu não conhece o dia de amanhã. Tu não conhece o dia de amanhã. E ele vai dizer, irmãos, porque esta é a porção nesta vida pelo trabalho com que tu fadigaste debaixo do sol. Ele está colocando aqui mais uma vez que o trabalho é algo honrado e o trabalho duro. Isso é uma coisa que nós temos que salientar, irmãos. Quando ele inclui trabalho aqui, da fadiga do trabalho, ele está incluindo sim um trabalho como esses prazeres da vida. Salomão, ele entende o trabalho como um negócio de caba macho mesmo. É o cara que diz, hoje eu estou cansado, mas ele está feliz porque está trabalhando. Amanhã eu acordo cedo de novo, mas eu vou lá buscar o meu bocado para viver com a minha família, essa alegria. Salomão, ele está colocando a figura mesmo aqui, não de alguém que fica com mimimi, mas de alguém que, de fato, vai à luta. Que bota a faca nos dentes, sangue nos olhos e vai trabalhar. Então ele diz, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Isso está incluso nos prazeres da vida. Salomão quer que você encontre prazer. Paulo vai dizer, olha, você deve meter as caras e trabalhar bem, não somente para o patrão bom, para o patrão ruim também você tem que trabalhar muito bem. E ele vai dizer, versículo 10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Irmãos, o além é o lugar dos mortos mesmo. Não é o Hades, é o Sheol. Veja,
Simplificando para a gente correr, irmãos, e finalizar. O que você tiver para fazer hoje, não deixe para amanhã. Eu posso contextualizar. Você tem algo para fazer hoje, se dedique e faça hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Não protele, não adie os seus planos. Faça hoje. Deus lhe dá a capacidade de fazer hoje. Seja feliz hoje. O seu projeto de felicidade não depende da promoção, do dinheiro que vai vir, que talvez venha de comprar isso ou de comprar aquilo outro. Seja feliz. Vi ainda versículo 11. Debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Irmãos, olha o que ele está dizendo. Olha, veja o que eu vi, uma coisa que não faz sentido. O mais rápido, muitas vezes, não recebe o prêmio. A gente já viu em corridas, o mais rápido tropeça, cai, e os retardatários ali até passam dele e vence a corrida. Não é verdade? Nós vemos isso, seja no atletismo, seja em qualquer outra competição, nem sempre o mais rápido vence. Nem é dos valentes a vitória. A gente vê nas lutas de MMA, né? O mais valente, o mais forte, o mais esperado de todos, né? O lutador, o melhor de todos, leva um murro no queixo. Parece que o queixo é um botãozinho que desmonta completamente o ser humano. Aquele ponto ali. Acabou a luta, perdeu. O mais valente não ganhou. Não dá para entender como ele perdeu. Nem tampouco dos sábios o pão. Daquele que é tão inteligente, esperto no trabalho, muitas vezes ele não consegue aquela vaga de emprego. Já viu alguém que é inteligente só e não consegue? Nem ainda dos prudentes a riqueza, do sábio empreendedor, não consegue sair do lugar na sua empresa. Nem dos inteligentes o favor. Os espertos no mundo não conseguem ser favorecidos muitas vezes. Aí quando ele diz, tudo depende do tempo e do acaso, ele quer dizer, com isso, um acidente. Eles estão sujeitos a apenas um acidente. Para que uma empresa que estava nos píncaros, na glória, ela desabe e a pessoa vá à falência. Aquela pessoa que é extremamente saudável, ela é acometida de uma doença, da qual destrói em poucos dias. Como o corredor mesmo, tropeçou, caiu, outros vão ganhar. O tempo e o acaso, ele quer dizer, está na mão de um acidente que pode acontecer. Algo pode sair errado na sua vida. Por mais que você esteja bem preparado, algo pode acontecer errado na sua vida. Olha como é que ele diz isso, olha como é que ele explica isso. O versículo 12. Pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com laço. Assim se enredam também, quando os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Irmãos, o peixe está ali nadando tranquilamente no mar. Ele não consegue ver um predador, um peixe maior. Ele não consegue ver sobre ele algum caçador ali com a lança para... Está tranquilo. De repente, uma rede o abraça. Ele é pego. Ele estava tranquilo, não tinha nenhum predador. Quando ele menos espera, ele está preso. Ele morre. Um pássaro está comendo aquele alpiste, aquele milho, aquela ração ali. Ele vê que não tem nenhum gavião por perto, não tem um ser humano. De repente ele bate num pedacinho de graveto e ele é pego pelo pescoço. Acidente. A calamidade veio sobre a vida do peixe, veio sobre a vida daquele pássaro que perdeu a sua vida. Assim mesmo pode acontecer na minha vida e na sua.
seja relacionado ao dinheiro. Aproveite o dinheiro que você tem. Aproveite. Aproveite a porção que Deus lhe deu. Aproveite a saúde que Deus lhe deu. Aproveite a esposa, aproveite os filhos, aproveite a família que Deus lhe deu. Aproveite a igreja que Deus lhe deu. Aproveite a vida que Deus lhe deu, porque veja, você não sabe de nada, do futuro, do amanhã. Coisa nenhuma que sobrevém, você não sabe. De repente as coisas mudam. Queridos irmãos, eu quero só trazer um exemplo de tantos outros. O nosso Senhor Jesus Cristo primeiro. João capítulo 2. João capítulo 2. Quando Jesus Cristo, naquela festa de casamento em Caná da Galileia, ele transforma a água em vinho. Versículo 10 diz, ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Qual foi o exemplo? Qual foi a sua obra? Qual foi o sinal que Jesus Cristo deu para que os discípulos pudessem crer nele, abrir os olhos e enxergar? Vejam, irmãos, ele inaugurou ali os seus milagres. Numa festa de casamento. Sabe o que o vinho representava e ainda hoje representa? A alegria. É o destaque numa festa, era o vinho. O pai da noiva, ele se preocupava muito e muito tempo com o vinho, com a qualidade do vinho que iria ser servido. Quando acabou o vinho nessa festa, o desespero foi grande. Acabar o vinho significa um trauma na vida da noiva para o resto da vida. Ela ia levar isso para o resto da vida dela, uma mancha no casamento dela. Porque acabou a alegria. Acabou a alegria daquela festa. Sabe o que é que Jesus faz? Ele restaura a alegria. Ele transforma. Eu não estou fazendo alegoria não, tá, irmãos? Só dizendo para vocês que de fato foi o que Jesus Cristo fez. Ele trouxe a alegria de volta para aquela festa. Ele providenciou que a alegria não faltasse ali. Ele alegrou o coração das pessoas. De maneira que, veja, o melhor vinho ele é servido logo. Está todo mundo cheio, bota agora o vinho ruim. Essa era a estratégia na época. Vocês guardaram o vinho melhor até agora. Que maravilha. Tipificando, logicamente, que a obra de Cristo, a sua salvação, nós entendemos isso. A pessoa dele que chega, né, na nova dispensação, na nova aliança. De que maneira salvífica nós temos agora a graça na nova aliança, nele, em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer, Jesus Cristo trouxe a alegria para aquela festa. Ele poderia ter feito qualquer outro milagre e ter tipificado a sua salvação na nova aliança. Mas ele fez isso com vinho, trazendo alegria. Irmãos, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, eu encerro com os textos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. As coisas rotineiras, as coisas das quais nós aprendemos hoje, que Salomão não quer que você faça uma rotina morta, vazia, mas coisas que você faz todos os dias, ele quer que você aproveite isso de todos os dias, a porção de cada dia. Você pode ser feliz se você comer, beber
E fazer as outras coisas da quais Salomão diz, trabalhar, relacionamento com sua esposa. Se você fizer isso para a glória de Deus. Quem fala isso é alguém que recebeu as instruções, que recebeu a palavra, a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Daquele que trouxe alegria para a festa. Ele diz, tudo que você vai fazer na sua vida, aquilo que Salomão disse, aproveite, 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 viva e seja feliz nessa vida. Nós aprendemos que em Cristo Jesus nós fazemos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe e nos faça